No meio da estrada, uma menina de 4 anos surge sozinha, repetindo a mesma pergunta. Por que a mamãe a deixou? Um homem rico para o carro, a resgata e muda seu destino com um simples gesto de compaixão. Mas o passado da criança reaparece com força, trazendo segredos e dor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol batia impiedoso sobre o asfalto da rodovia Anhanguera, aquela estrada que corta o interior de São Paulo como uma cicatriz cinzenta entre plantações intermináveis de cana. Era meio da tarde de uma terça-feira de janeiro, e o calor subia do chão em ondas transparentes que distorciam a paisagem ao longe. Roberto dirigia seu sedã importado com o ar-condicionado no máximo, voltando de uma reunião de negócios em Ribeirão Preto. Aos 42 anos, era um homem de sucesso, dono de uma construtora que erguia prédios por toda a região. Usava óculos escuros caros e uma camisa social azul clara, impecável mesmo depois de horas na estrada. Ele ajustava o retrovisor quando algo chamou sua atenção. No meio da pista, sentada com as perninhas cruzadas sobre o asfalto quente, havia uma criança. Uma menina pequena, de cabelos castanhos embaraçados, usando um vestidinho sujo e rasgado que já foi rosa. Roberto pisou no freio com tanta força que o cinto de segurança travou contra seu peito. O carro derrapou alguns metros antes de parar completamente. Seu coração batia descompassado. Ele olhou pelo retrovisor. Nenhum carro vinha atrás. Olhou à frente. A menina continuava ali, imóvel, como uma boneca esquecida. Roberto saiu do carro sem nem desligar o motor, deixando a porta aberta. O calor o atingiu como um soco. Ele correu até a criança, ajoelhando-se ao seu lado. A menina levantou o rosto. Tinha olhos castanhos enormes, fundos demais para uma criança tão pequena. Os lábios estavam rachados, a pele avermelhada pelo sol. Ela o encarou sem expressão, como se já não tivesse mais forças para sentir medo. "Quantos anos você tem?" disse Roberto, tentando manter a voz calma apesar do choque. A menina não respondeu imediatamente, apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos que pareciam velhos. 4, ela sussurrou finalmente, a voz rouca. Roberto sentiu um aperto no peito. "Cadê sua mãe?" ele perguntou, olhando em volta. A estrada estava completamente vazia. Não havia casa, não havia carro parado, não havia ninguém. "Ela foi embora", a menina disse, e lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto sujo. "Por que ela me deixou aqui?" Roberto não pensou 2 vezes. Pegou a criança nos braços, surpreso com quão leve ela era, quase como se não pesasse nada. A menina não resistiu, apenas encostou a cabecinha em seu ombro. Ele a levou até o carro, colocou-a no banco de trás, pegou uma garrafa de água mineral e ofereceu. Ela bebeu com avidez, engasgando, derramando água pelo queixo. "Devagar", Roberto disse suavemente. "Devagar. Vou te levar para um lugar seguro, tá bom?" A menina assentiu, ainda segurando a garrafa como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Roberto voltou ao volante, ligou para a esposa. Helena atendeu no segundo toque. "Amor, escuta", ele começou, a voz tensa. "Encontrei uma criança abandonada na estrada. Vou levar ela para casa." Houve silêncio do outro lado. "Helena, você está me ouvindo?" "Estou", ela respondeu, a voz controlada apesar da surpresa evidente. "Traga ela. Vamos ver o que aconteceu." O resto da viagem foi um borrão. Roberto dirigiu mais rápido do que deveria, checando constantemente o retrovisor para ver a menina. Ela tinha adormecido, a cabecinha inclinada contra a janela, a mão ainda apertando a garrafa vazia. Quando finalmente chegaram à casa, uma construção moderna e ampla em um condomínio fechado nos arredores de Ribeirão Preto, Helena já esperava na porta. Ela tinha 40 anos, cabelos loiros cuidadosamente arrumados, e usava um vestido leve de linho branco. Seus olhos azuis se arregalaram quando viu a criança nos braços do marido. "Meu Deus", ela murmurou, levando as mãos à boca. "Roberto, ela está viva", ele interrompeu. "Mas precisa de cuidados." Helena não hesitou. Entrou na frente indicando o caminho. "Leva ela para o quarto de hóspedes. Vou preparar um banho.
Roberto subiu a escada de mármore com a menina ainda adormecida. O quarto de hóspedes era espaçoso, com paredes creme e uma cama king size coberta por um edredom branco imaculado. Ele a deitou com cuidado, e foi só quando a colocou sobre a cama que percebeu o cheiro. Terra, suor, urina. A criança tinha se molhado. Seu coração se apertou novamente. Helena entrou no quarto carregando toalhas limpas. Ela olhou para a menina e algo mudou em seu rosto. Por um momento, suas feições se suavizaram completamente. "Vou dar banho nela", disse baixinho. "Você liga para a polícia." Roberto assentiu e saiu do quarto, tirando o celular do bolso. Mas antes de discar, parou. E se entregassem a menina para algum abrigo? E se nunca mais descobrissem o que tinha acontecido? Ele guardou o telefone. Amanhã, decidiu. Amanhã ele ligaria. No banheiro, Helena encheu a banheira com água morna e bolhas de sabão. A menina acordou quando Helena a pegou no colo. "Não", ela gemeu, tentando se afastar. "Está tudo bem", Helena disse com voz doce. "Vou só te dar um banho. Você vai se sentir melhor." A menina parou de resistir, mas seus olhos permaneceram arregalados e assustados. Helena tirou o vestido sujo com cuidado, como se a criança fosse quebrar. O corpo miúdo estava coberto de arranhões e hematomas antigos. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas forçou um sorriso. "Qual é seu nome?" ela perguntou enquanto baixava a menina na água. "Luísa", a criança respondeu, relaxando um pouco ao sentir o calor. "Helena", disse a mulher. "Meu nome é Helena." Luísa repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse testando como soava. Helena lavou seus cabelos com shampoo de lavanda, desembaraçando os nós com paciência infinita. A água ficou cinza, quase preta. Quando terminou, envolveu Luísa em uma toalha felpuda grande demais para ela. "Não tenho roupa de criança aqui", Helena disse pensativa. "Vou te emprestar uma camiseta minha por enquanto." "Pode ser." Luísa assentiu. Helena a vestiu com uma camiseta branca que ficou como um vestido, chegando até os tornozelos da menina. Depois a levou até a cozinha, onde Roberto já tinha preparado sanduíches e suco. Luísa comeu devagar no começo, depois com crescente urgência, enfiando pedaços grandes demais na boca. "Calma", Roberto disse gentilmente. "Tem mais. Não precisa correr." Depois da refeição, Helena levou Luísa de volta ao quarto de hóspedes. A menina se deitou na cama enorme, parecendo ainda menor sob o edredom branco. Helena sentou-se na beirada. "Você quer me contar o que aconteceu?" perguntou suavemente. Luísa ficou em silêncio por um longo momento. "Minha mãe disse que ia voltar", ela finalmente sussurrou. "Disse que ia buscar água, mas ela não voltou. E aí ficou escuro. E depois ficou de dia de novo. E ela não voltou." Helena sentiu um nó na garganta. "E seu pai?" ela perguntou. Luísa balançou a cabeça. "Meu pai se foi", ela disse, usando as palavras que claramente tinha ouvido de adultos. "Minha mãe ficou muito triste depois. A gente tinha uma casa, mas depois a gente não tinha mais. A gente andou muito. E aí ela me deixou na estrada." Helena não confiava em sua própria voz naquele momento. Apenas acariciou o cabelo úmido de Luísa até a menina adormecer. Lá embaixo, Helena encontrou Roberto na sala, o rosto tenso. "Temos que ligar para a polícia", ele disse sem convicção. "Eu sei", Helena respondeu, mas também não se mexeu em direção ao telefone. Os dois se entreolharam. "Que tal esperarmos até amanhã?", ela sugeriu. "Deixar ela descansar hoje, recuperar as forças." Roberto assentiu, aliviado por ter uma desculpa para adiar a decisão. "Amanhã", ele concordou. Mas quando o amanhã chegou, nenhum dos dois conseguiu fazer a ligação. Luísa acordou tarde, desceu as escadas com cuidado, ainda usando a camiseta enorme de Helena. A mulher já tinha preparado o café da manhã, panquecas, frutas e iogurte. Luísa comeu com apetite e depois perguntou se podia ver o jardim. Helena a levou pela mão. O quintal era imenso, com grama verde e cuidada, árvores frutíferas, uma piscina com borda infinita que refletia o céu azul. Luísa parou diante de um canteiro de flores. "Posso tocar?", ela perguntou timidamente. "Pode", Helena respondeu, sorrindo.
Luísa acariciou as pétalas de uma rosa vermelha com a ponta dos dedos, fascinada. No dia seguinte, Helena levou Luísa ao shopping e comprou roupas. Vestidos, blusas, shorts, sandálias, tudo colorido e novo. Luísa experimentava cada peça com os olhos brilhando. Também comprou brinquedos, embora a menina parecesse mais interessada em um kit de costura infantil que encontraram em uma loja de artesanato. De volta em casa, Luísa passou horas costurando, seus dedinhos pequenos movendo a agulha com habilidade surpreendente. Quem te ensinou isso? Helena perguntou impressionada. Minha avó, Luísa respondeu sem levantar os olhos do trabalho. Antes dela se ir também. Ela dizia que eu tinha mãos de fada. Helena sentiu um aperto no peito. Você tem mesmo, ela disse suavemente. Os dias se transformaram em semanas. Roberto e Helena nunca fizeram a ligação para a polícia. Simplesmente continuaram vivendo, como se Luísa sempre tivesse estado ali. A menina começou a sorrir mais, a brincar no jardim, a pedir colo. Helena, que nunca tinha conseguido engravidar apesar de anos tentando, sentia seu coração transbordar cada vez que Luísa a chamava. A menina não a chamava de mãe, mas a forma como dizia Helena carregava um afeto que era quase a mesma coisa. Roberto também se apegou. Voltava mais cedo do trabalho para brincar com Luísa, ensinava ela a nadar na piscina, lia histórias antes de dormir. A casa, que sempre foi silenciosa demais, agora estava cheia de risos infantis e perguntas curiosas. Certa noite, quando colocavam Luísa para dormir, a menina segurou a mão de Helena. Posso ficar aqui para sempre? Ela perguntou com voz pequena. Helena olhou para Roberto. Os dois tinham lágrimas nos olhos. Pode, Helena sussurrou. Você pode ficar o tempo que quiser. Mas no fundo dos dois havia uma culpa que crescia. Sabiam que em algum lugar existia uma mãe, por mais irresponsável que tivesse sido. Sabiam que não podiam simplesmente ficar com uma criança sem seguir os trâmites legais. Roberto chegou a pesquisar na internet sobre adoção, mas se sentia perdido. Deveriam procurar um advogado? E se a mãe biológica voltasse? E se Luísa fosse tirada deles? Helena, por sua vez, vivia em um estado de negação. Fingia que Luísa era realmente delas, que não havia complicações. Comprou livros infantis, matriculou a menina em aulas de balete online, começou a planejar uma festa de aniversário. Quando Roberto tentava conversar sobre a situação, Helena mudava de assunto. Não agora, ela dizia. Estamos todos felizes. Não vamos estragar isso. E realmente estavam felizes. Luísa florescia naquele ambiente, ganhava peso, suas bochechas ficaram rosadas, seus cabelos cresciam brilhantes. Não tinha mais pesadelos. Adorava ajudar Helena na cozinha, misturando ingredientes, lambendo colheres de pau. Adorava quando Roberto a colocava nos ombros e saía andando pelo jardim, fingindo ser um gigante. A menina tinha se tornado o centro daquele lar. 2 meses depois do resgate, em uma tarde de março, Roberto estava em seu escritório quando seu sócio Marcelo ligou. Preciso passar aí, ele disse, a voz estranha. Tem uma coisa que preciso te falar pessoalmente. Roberto achou o tom preocupante, mas concordou. Marcelo era seu sócio há 10 anos, um homem sério e confiável. Eles tinham construído a empresa juntos. Se Marcelo queria falar pessoalmente, era porque algo importante tinha acontecido. Marcelo chegou ao final da tarde. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos e olhos castanhos intensos. Roberto o recebeu na sala. Antes que pudesse oferecer um café, Helena entrou com Luísa pela mão. A menina tinha acabado de acordar da soneca, os cabelos bagunçados, usando um vestido amarelo com margaridas. Oi, tio Marcelo, ela disse timidamente. Marcelo tinha visitado a casa algumas vezes desde que Luísa chegara. Ele sempre era gentil com a menina, mas naquele dia, quando seus olhos se fixaram nela, algo mudou em sua expressão. Marcelo ficou pálido. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Luísa, depois para Helena, depois de volta para Luísa. Roberto, ele disse com voz trêmula, de onde vocês tiraram essa criança? A pergunta soou mais como acusação.
Roberto franziu a testa. Eu te contei, ele respondeu. Encontrei ela abandonada na estrada. Por quê? Marcelo não respondeu. Continuou olhando para Luísa como se tivesse visto um fantasma. Helena instintivamente puxou a menina para mais perto. Marcelo deu um passo à frente. Essa menina, ele disse lentamente, é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto e Helena se entreolharam, confusos. Como assim sua sobrinha? Roberto perguntou. Marcelo passou a mão pelo rosto. Minha irmã, ele começou, a voz cheia de emoção contida. Eu tenho uma irmã. Vera. A gente se afastou há anos, depois que ela se envolveu com um cara problemático. Tentei ajudar, mas ela não quis saber de mim. Cortou o contato. E essa menina, ele apontou para Luísa com a mão trêmula, é filha dela. Tenho certeza. Ela é igualzinha ao nosso pai quando criança. Tenho fotos. Helena apertou Luísa contra si. Não, ela disse, a voz subindo. Você deve estar confundindo. Marcelo balançou a cabeça. Não, estou confundindo. Procurei minha irmã durante anos. Contratei investigadores. A última vez que souberam dela, estava vivendo em situação difícil. E agora essa menina aparece, abandonada na estrada, e é idêntica à minha família. Não é coincidência. Roberto sentiu o chão se mover sob seus pés. Então você sabe onde está a mãe dela? Ele perguntou. Marcelo hesitou. Não exatamente, ele admitiu. Mas posso descobrir. Tenho contatos. Não, Helena disse firmemente. Você não vai fazer nada. Essa menina está segura aqui, está feliz. Por que você quer destruir isso? Marcelo a encarou. Porque ela tem uma mãe, Helena. E por mais que a situação seja complicada, não podemos simplesmente ficar com a criança de outra pessoa. Roberto colocou a mão no ombro da esposa. Ele está certo, ele disse baixinho. Temos que fazer a coisa certa. Helena começou a chorar. A coisa certa, ela repetiu, a voz amarga. A coisa certa é deixar essa criança voltar para quem a abandonou. Marcelo deu um passo à frente. Olha, eu entendo que vocês se apegaram. Eu vejo o quanto ela está bem aqui. Mas precisamos ao menos tentar encontrar minha irmã. Conversar, ver o que aconteceu. Talvez haja uma solução que funcione. Para todos. Helena não respondeu, apenas abraçou Luísa mais forte. A menina, que não entendia completamente o que estava acontecendo, começou a chorar também. Naquela noite, depois que Marcelo foi embora prometendo começar a busca, Helena deitou com Luísa no quarto de hóspedes que agora era quarto da menina. Elas pintaram as paredes de lilás, colaram adesivos de borboletas, encheram de pelúcias. Você não vai a lugar nenhum, Helena sussurrou no escuro. Eu prometo. Vou te proteger. Luísa se aconchegou mais perto. Eu te amo, a menina disse com a voz sonolenta. Helena fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu também te amo, ela respondeu, sabendo que aquelas palavras tornavam tudo ainda mais complicado, ainda mais doloroso, ainda mais impossível de desfazer. Roberto ficou acordado a noite toda na sala, a cabeça nas mãos, tentando pensar em uma saída que não existia. Marcelo levou 3 semanas para encontrar Vera. 3 semanas durante as quais Helena e Roberto viveram em um estado de tensão constante, como se estivessem esperando uma sentença. Helena mal dormia. Acordava de madrugada e ia até o quarto de Luísa, apenas para ter certeza de que a menina ainda estava ali, respirando suavemente sob o cobertor. Florido. Roberto tentava manter a normalidade, mas seu sorriso ficou forçado. Quando brincava com Luísa, havia uma tristeza em seus olhos que não conseguia esconder. Luísa percebia que algo estava errado. Crianças sempre percebem. Ela ficou mais quieta, mais grudenta. Seguia Helena pela casa como uma sombra, segurando a barra de sua saia. Helena, por que você está chorando? A menina perguntou uma manhã, tocando o rosto da mulher com sua mãozinha. Não estou chorando, Helena mentiu, limpando os olhos rapidamente. É alergia. Luísa não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas abraçou a cintura de Helena com força, como se tivesse medo de ser levada pelo vento. Na quarta-feira da 3ª semana, Marcelo ligou. Encontrei minha irmã, ele disse.
a voz pesada. Vou levar ela até aí amanhã. Roberto desligou o telefone com a mão tremendo. Helena estava na cozinha fazendo biscoitos com Luísa. Quando viu a expressão do marido, deixou cair a forma que segurava. O barulho do metal contra o piso fez Luísa pular. Helena! Roberto começou, mas não conseguiu continuar. Ela está vindo, Helena disse. Não era uma pergunta. Roberto apenas assentiu. Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Ela ficou deitada ao lado de Luísa, observando o rosto tranquilo da menina adormecida. Memorizava cada detalhe, a covinha na bochecha esquerda, as sardas espalhadas pelo nariz, a forma como suas pestanas faziam sombra na pele. Helena acariciava os cabelos castanhos de Luísa, pensando em todos os momentos que tinham vivido juntas. O primeiro sorriso verdadeiro da menina. A primeira vez que disse que estava feliz. A tarde em que fizeram bolo de chocolate e acabaram com farinha no cabelo, rindo tanto que Helena chorou. Não vou deixar você ir, Helena sussurrou no escuro. Não vou. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não havia escolha. Vera era a mãe biológica, tinha direitos. E Helena e Roberto, por mais que amassem Luísa, eram apenas duas pessoas que a haviam acolhido sem seguir os procedimentos legais. Estavam numa zona cinzenta perigosa. Se Vera quisesse levar Luísa, eles não teriam base legal para impedir. Na manhã seguinte, Helena vestiu Luísa com cuidado especial. Escolheu o vestido mais bonito, azul claro, com detalhes em renda branca. Penteou os cabelos da menina e prendeu com um laço. Luísa girou na frente do espelho, admirando o reflexo. Estou bonita? Ela perguntou. Está linda, Helena respondeu, forçando um sorriso. Por que estamos nos arrumando? Luísa quis saber. Helena engoliu em seco. Vamos receber visitas importantes, ela disse vagamente. Marcelo chegou ao meio-dia. Não estava sozinho. Ao seu lado, saindo do carro com dificuldade, estava uma mulher magra demais, de cabelos castanhos desgrenhados e olhos fundos. Usava uma blusa velha e calça jeans surrada. Seus ombros estavam curvados, como se carregasse um peso invisível. Mas o que mais chocou Roberto e Helena, observando da janela, foi o homem que saiu do banco de trás. Alto, forte, com barba por fazer e uma expressão dura. Usava uma camiseta regata que mostrava braços musculosos e tatuados. Seus olhos eram pequenos e escuros, e havia algo ameaçador em sua postura. Quem é aquele? Helena perguntou, apontando para o homem. Marcelo não mencionou que traria mais alguém. Roberto balançou a cabeça, preocupado. Não sei. Vamos descobrir. Eles desceram as escadas. Luísa tinha ficado na sala de brinquedos, distraída com um quebra-cabeça. Roberto abriu a porta. Marcelo entrou primeiro, seguido pela mulher magra. O homem grande veio por último, olhando em volta com expressão crítica, avaliando cada detalhe da casa luxuosa. Vera, Marcelo disse, apontando para a irmã. Estes são Roberto e Helena. Roberto estendeu a mão, mas Vera não a apertou. Apenas ficou parada, as mãos cruzadas na frente do corpo. Cadê minha filha? Ela disse, a voz baixa, mas com uma borda afiada. Helena sentiu o coração acelerar. Ela está brincando, respondeu. Vera, precisamos conversar antes. Não tem nada para conversar, o homem grande interrompeu, dando um passo à frente. Viemos buscar a menina. Pronto. Roberto o encarou. E você é quem exatamente? Ele perguntou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Mário, o homem respondeu, companheiro da Vera. E vou te dizer uma coisa, vocês não tinham direito de ficar com a menina. Isso é sequestro. Helena sentiu as pernas bambas. Sequestro, ela repetiu incrédula. Nós salvamos ela. Estava abandonada, morrendo de fome e sede no meio da estrada. A gente cuidou dela, alimentou, deu abrigo. Como isso é sequestro? Vera finalmente levantou os olhos. Eu não abandonei ela, disse a voz defensiva. Eu só. Ela parou, engolindo em seco. Estava passando por um momento difícil. Precisava de tempo para me organizar. Mas eu ia voltar. Marcelo colocou a mão no ombro da irmã. Vera, ele disse gentilmente, você a deixou sozinha numa estrada por mais de um dia, sob o sol. Sem...
água, sem comida. A menina podia ter sido atropelada. Podia ter acontecido coisa muito pior. Vera começou a chorar. Eu sei, ela soluçou. Eu sei que foi errado, mas eu estava desesperada. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. O Mário disse que ia me ajudar, mas ele... Ela lançou um olhar rápido para o homem ao seu lado. Ele o quê? Helena pressionou. Vera não respondeu, apenas baixou a cabeça. Mário a cortou. Chega de conversa. Onde está a garota? Vamos buscá-la e ir embora. Nesse momento, Luísa apareceu na porta da sala. Ela tinha ouvido vozes estranhas e ficou curiosa. Quando viu o grupo de adultos tensos na entrada, parou. Seus olhos passaram por cada rosto até pousarem em Vera. A menina ficou completamente imóvel. Mãe, ela sussurrou, e a palavra saiu como uma pergunta, como se não tivesse certeza do que estava vendo. Vera levantou os olhos. Quando viu a filha, soltou um som estrangulado. Luísa, ela disse, estendendo os braços. Mas Luísa não correu para ela. Não se moveu. Ficou parada, os olhos arregalados, o rosto ficando cada vez mais pálido. Então seu olhar se desviou para Mário. E naquele instante, algo mudou. A menina começou a tremer. Deu um passo para trás. Não, ela disse, a voz subindo. Não, não, não. Helena correu para ela, ajoelhando-se e puxando Luísa para seus braços. Está tudo bem, ela murmurou, mas Luísa estava em pânico, agarrando-se ao pescoço de Helena com força. Eu não quero ir, Luísa gritou, as lágrimas escorrendo. Por favor, Helena, por favor, não me manda embora. Helena também chorava agora, abraçando a menina com força. Eu não vou, ela prometeu. Eu não vou deixar. Roberto se aproximou, colocando as mãos nos ombros de ambas. Vera deu um passo à frente, os braços ainda estendidos. Luísa, filha, sou eu, sua mãe, ela disse, a voz quebrando. Você não lembra de mim? Eu lembro, Luísa soluçou. Eu lembro que você me deixou. Disse que ia voltar, mas não voltou. Fiquei com fome. Fiquei com tanto medo. Estava escuro e tinha bichos, e você não voltou. As palavras eram como facas em Vera. Ela levou as mãos ao rosto, chorando agora também. Eu sinto muito, ela disse. Eu sinto tanto. Mas agora eu vim te buscar. Vamos voltar para casa. Luísa balançou a cabeça violentamente. Não, essa é minha casa. Aqui, com Helena e Roberto. Mário perdeu a paciência. Chega dessa palhaçada, ele rosnou avançando. A menina vai com a gente agora. Roberto se colocou na frente. Você não vai encostar um dedo nela, ele disse, a voz baixa, mas firme. Mário o empurrou. Roberto tropeçou para trás, mas se recuperou. Marcelo se interpôs entre os dois homens. Calma, ele disse, levantando as mãos. Vamos todos nos acalmar. Brigar não vai resolver nada. Vera estava soluçando descontroladamente agora. Luísa, por favor, ela implorou. Eu sou sua mãe, você tem que vir comigo. Helena a encarou. Você abandonou ela, ela disse, cada palavra carregada de acusação. Deixou uma criança de 4 anos sozinha para morrer. Como você ousa aparecer agora e exigir ela de volta? Vera levantou o queixo, uma fagulha de raiva substituindo momentaneamente o desespero. Ela é minha filha. Minha. Você não tem nenhum direito sobre ela. É aí que você está errada, Roberto disse. Podemos sim ter direitos. Vamos entrar com pedido de guarda. Temos provas do abandono. Temos a própria criança como testemunha do que você fez. Mário riu, um som cruel. Vocês acham mesmo que vão ganhar isso? Ele olhou em volta da casa luxuosa com desprezo. Gente rica sempre acha que pode comprar tudo. Mas não podem comprar minha família. Sua família, Helena repetiu com escárnio. Você sequer é o pai dela. Quem você pensa que é? Sou o único pai que ela conhece agora. Mário retrucou. O pai biológico dela se foi e deixou um monte de dívidas. Alguém tinha que assumir. Marcelo franziu a testa. Que dívidas? Ele perguntou. Vera desviou o olhar. Mário a cortou rapidamente. Isso não é da conta de ninguém aqui. Mas Marcelo não desistiu. Vera, ele pressionou. Que história é essa de dívidas? Nosso pai deixou uma herança para você. Dividimos tudo meio a meio quando ele se foi. Você recebeu sua parte. Era uma quantia boa.
O que aconteceu com aquele dinheiro? Vera balançou a cabeça, chorando mais forte. Ela começou, mas não conseguiu continuar. Mário a agarrou pelo braço. Não fala nada, ele rosnou baixo, mas todos ouviram. Roberto viu a forma como Mário apertava o braço de Vera e algo clicou. Você está com medo dele, ele disse diretamente para Vera. Não é. É por isso que você está aqui. Porque ele te obrigou. Não é isso, Vera disse rapidamente, mas sua voz não carregava convicção. Ele não me obriga a nada. Mário me ajuda. Mas Roberto tinha visto o bastante. Olhou para Helena. Eles não vão levar Luísa hoje, ele disse firmemente. Vou ligar para o meu advogado agora mesmo. Vamos resolver isso da forma correta. Mário deu um passo ameaçador. Você não vai ligar para advogado nenhum. A menina vem com a gente agora. Roberto pegou o celular. Então vou ligar para a polícia, ele disse. Vamos ver o que eles acham dessa situação toda. Pode ligar, Mário disse, cruzando os braços. Vai ser interessante explicar para a polícia por que vocês ficaram com uma criança que não é de vocês, por 2 meses sem reportar. Isso também é crime, sabia? O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto sabia que Mário estava certo. Eles também estavam em situação irregular. Marcelo suspirou. Olha, ele disse, vamos fazer o seguinte. Que tal todos nós sentarmos e conversarmos como adultos? Ver se chegamos a um acordo, uma solução que seja melhor para Luísa. Não precisa ser hoje. Podemos marcar uma reunião, com advogado se necessário. Vera pareceu considerar isso. Olhou para Luísa, ainda agarrada a Helena, o rostinho inchado de tanto chorar. Havia dor genuína nos olhos de Vera. Tá bom, ela disse, baixinho. Podemos. Mas Mário a interrompeu. Não, nada de advogado, nada de reunião. Ou a menina vem agora, ou eu faço um escândalo que vai acabar com a reputação desse aí. Ele apontou para Roberto. Não imagino que seja bom para os negócios ser acusado de roubar criança alheia. Roberto o encarou. Você está me ameaçando. Estou prometendo, Mário corrigiu. Helena apertou Luísa mais forte. Vocês vão ter que me passar por cima, ela disse, a voz tremendo. Não vou entregar essa menina para alguém que claramente vai maltratá-la. Mário avançou de novo. Marcelo o bloqueou. Sai da frente, Mário rosnou. Marcelo não se moveu. Você não vai encostar nelas, ele disse calmamente. Se quiser levar a menina, vai ter que me passar por cima primeiro. Mário o avaliou. Marcelo era menor que ele, mas havia determinação em seu olhar. Depois de um momento tenso, Mário recuou. Certo, ele disse abrindo um sorriso sem humor. Vocês querem brincar de advogado? Vamos brincar, mas eu aviso, quando a gente voltar, vai ser com um oficial de justiça. E aí vocês vão ter que entregar a menina de qualquer jeito. E ainda vão responder por tudo isso na justiça. Vera seguiu Mário em silêncio, quando ele se virou e saiu da casa. Antes de cruzar a porta, ela olhou para trás uma última vez. Luísa, ela disse suavemente. A menina não respondeu, mantendo o rosto escondido no pescoço de Helena. Vera fechou os olhos brevemente, como se estivesse sentindo dor física, então saiu. A porta se fechou atrás deles. O som do carro partindo ecoou no silêncio que ficou. Helena desabou no chão, ainda segurando Luísa. Roberto se ajoelhou ao lado delas, envolvendo ambas em seus braços. Marcelo ficou de pé, passando a mão pelo cabelo em frustração. Isso vai ficar feio, ele disse. Mário não está blefando. Ele vai usar todos os recursos legais para tirar a menina daqui. E, infelizmente, tecnicamente, ele está no direito. Vera é a mãe biológica. Mas e o abandono? Helena protestou. Isso não conta para nada. Conta, Marcelo concordou. Mas vai depender de como o juiz interpreta. E se Vera disser que estava em situação temporária de vulnerabilidade, que nunca teve intenção de abandonar definitivamente, que voltou assim que teve condições, o juiz pode aceitar. Roberto suspirou. Então o que fazemos? Marcelo pensou por um momento. Vou falar com alguns advogados especializados em direito da criança. Ver quais são nossas opções. Mas não vou mentir, vai ser difícil. Vocês ficaram com ela sem reportar. Isso complica tudo.
Helena abraçou Luísa mais forte. A menina tinha parado de chorar, mas tremia. Eu não vou deixar ela ir, Helena repetiu. Mas agora a promessa soava vazia até para seus próprios ouvidos. Roberto beijou o topo da cabeça de ambas. Vamos fazer tudo o que pudermos, ele disse. Tudo. Mas mesmo enquanto falava, uma sensação de impotência o consumia. Tinham dinheiro, recursos, conexões. Mas nada disso parecia suficiente contra a simples realidade biológica. Vera era a mãe. E a lei favorecia a mãe. Naquela noite, Helena não saiu do quarto de Luísa. Ficou deitada ao lado da menina, ouvindo sua respiração gradualmente se acalmar até ela finalmente adormecer. Mas Helena ficou acordada, os olhos fixos no teto, pensando em todas as formas possíveis de manter Luísa com eles. Fugir, subornar, mentir, qualquer coisa. Ela não ligava mais para as consequências. Só queria proteger aquela criança que, em apenas 2 meses, tinha se tornado o centro de seu universo. Roberto também não dormiu. Passou a noite em seu escritório fazendo pesquisas, lendo sobre leis de guarda, casos similares. Quanto mais lia, mais seu coração afundava. A verdade era clara e brutal. Sem adoção formal, sem processo legal, eles não tinham nenhuma base para ficar com Luísa. Eram apenas 2 pessoas bem-intencionadas que tinham acolhido uma criança. Mas boas intenções não bastavam diante da lei. E se Vera realmente quisesse levar a filha de volta, não havia muito que eles pudessem fazer para impedir, a menos que provassem que ela era uma mãe inapta. E mesmo isso seria difícil e demorado. Quando o sol nasceu no dia seguinte, tingindo o céu de rosa e dourado, Roberto e Helena se encontraram na cozinha. Ambos tinham olheiras profundas. Não consegui dormir, Helena disse. Roberto balançou a cabeça. Eu também não. Eles se abraçaram, buscando conforto um no outro. Vamos lutar, Roberto sussurrou. Com tudo que temos. Vamos lutar por ela. Helena assentiu contra seu peito. Mas ambos sabiam que algumas batalhas não podem ser vencidas apenas com vontade e amor, por mais forte que seja esse amor. 3 semanas se passaram desde aquele encontro tenso. 3 semanas que pareceram 3 anos para todos os envolvidos. O advogado que Marcelo indicou foi claro e direto. As chances de Roberto e Helena conseguirem a guarda de Luísa eram mínimas. Vera era a mãe biológica. E por mais questionáveis que tivessem sido suas ações, o sistema tendia a favorecer a reunificação familiar. A menos que conseguissem provar negligência severa e contínua, ou que Luísa estivesse em perigo iminente, o mais provável era que a menina fosse devolvida à mãe. Helena entrou em uma espiral descendente. Parou de comer direito. Passava horas olhando para o nada. Desenvolveu uma ansiedade aguda que a fazia acordar no meio da noite com o coração disparado, coberta de suor frio, tendo certeza de que alguém tinha invadido a casa e levado Luísa. Corria, então, para o quarto da menina, apenas para encontrá-la dormindo tranquilamente. Mas o alívio durava pouco. Logo a ansiedade voltava, trazendo consigo ondas de náusea e tremores. Roberto tentava manter a normalidade por Luísa. Brincava com ela, levava para passear, lia histórias. Mas a menina percebia a tensão. Ela voltou a ter pesadelos. Acordava chorando, gritando que não queria ir embora. Helena corria para consolá-la, embalando-a nos braços até ela voltar a dormir. Durante o dia, Luísa seguia Helena como uma sombra, com medo de perdê-la de vista. Se Helena ia ao banheiro e fechava a porta, Luísa ficava do lado de fora, esperando. Se Helena subia para trocar de roupa, Luísa subia atrás. Marcelo trabalhava nos bastidores, tentando descobrir mais sobre a situação de Vera. Contratou um investigador particular. O que descobriram foi perturbador. Vera tinha perdido o apartamento onde morava com Luísa. Estava vivendo em condições precárias com Mário, um homem com histórico de envolvimento em situações questionáveis. O investigador não conseguiu confirmar onde exatamente eles estavam morando, apenas que era numa área pobre da periferia de Ribeirão Preto. Também descobriram que Mário não trabalhava, pelo menos não oficialmente. Vivia de bicos e de explorar pessoas vulneráveis. Mas
O mais preocupante foi a revelação sobre o dinheiro. O pai de Vera e Marcelo tinha deixado uma indenização considerável quando se foi. Marcelo recebeu sua metade e investiu sabiamente, usando parte para expandir os negócios. Vera também tinha recebido sua parte, uma quantia que daria para viver confortavelmente por anos, se bem administrada. Mas, segundo o investigador, todo aquele dinheiro tinha desaparecido. Vera alegava que Mário tinha perdido tudo em apostas, mas havia inconsistências na história. O advogado sugeriu que talvez houvesse motivo para investigar mais a fundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa estava prestes a entrar em um pesadelo que faria os piores medos de Helena parecerem brandos. Porque no fim daquela terceira semana, numa manhã de quinta-feira, uma oficial de justiça apareceu na porta de Roberto e Helena. Tinha uma ordem judicial. Vera tinha entrado com pedido de reintegração de posse da filha, e, surpreendentemente, o juiz havia deferido. Luísa deveria ser entregue à mãe biológica imediatamente. Helena entrou em colapso. Agarrou-se a Luísa, chorando histericamente. "Não!" ela gritava. "Vocês não podem fazer isso. Ela está em perigo." A oficial de justiça, uma mulher de meia-idade com o rosto cansado, parecia genuinamente incomodada com a situação. "Senhora, eu entendo", ela disse suavemente. "Mas tenho uma ordem judicial. Se não cumprir, vou ter que chamar reforços. E aí vai ficar pior para todo mundo." Roberto tentou argumentar, mostrar os relatórios do investigador, mas a oficial balançou a cabeça. "Isso precisa ser levado ao juiz", ela explicou. "Eu não tenho autoridade para ignorar uma ordem." Luísa estava apavorada, agarrada ao pescoço de Helena com tanta força que estava quase sufocando-a. "Não me manda embora", ela implorava entre soluços. "Por favor, eu vou ser boazinha. Vou fazer tudo o que você mandar. Só não me manda embora." Helena mal conseguia falar. Tamanha era sua própria agonia. "Eu não quero mandar você embora", ela conseguiu dizer. "Nunca quis." A oficial de justiça sinalizou para trás. Vera e Mário esperavam no portão, acompanhados por um policial. A oficial tinha aprendido com experiência que remoções de custódia podiam ficar violentas. Melhor ter reforço. Não havia escolha. Roberto teve que literalmente arrancar Luísa dos braços de Helena. A menina berrava, esperneava, implorava. Helena desabou no chão, incapaz de ficar de pé. Marcelo, que tinha vindo assim que soube da ordem, segurou-a, impedindo que ela corresse atrás. Roberto carregou Luísa até o portão, cada passo sentindo como se estivesse andando para seu próprio fim. Quando chegou onde Vera esperava, a mulher estendeu os braços. Luísa se recusou a ir. Roberto teve que passá-la à força. A menina gritou tão alto que vizinhos abriram janelas para ver o que estava acontecendo. Mário a pegou dos braços de Vera com pouca cerimônia, como se fosse um pacote. Luísa continuou gritando, chamando por Helena, estendendo os braços na direção da casa, mesmo enquanto Mário a levava para o carro. O som dos gritos só parou quando o carro virou a esquina e sumiu de vista. Roberto ficou parado no meio da rua, as mãos tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Dentro de casa, Helena chorava tão violentamente que Marcelo ficou preocupado que ela fosse ter um ataque. Ele a levou para o sofá, trouxe água, tentou acalmá-la. Mas era inútil. Algo nela tinha se quebrado. Nos dias seguintes, Helena piorou. Mal saía da cama. Não comia, não falava. Roberto tentava consolá-la, mas ele mesmo estava despedaçado. A casa, antes cheia de vida e risos infantis, tornou-se um mausoléu silencioso. O quarto de Luísa permaneceu intocado, as pelúcias arrumadas na cama, o guarda-roupa cheio de roupinhas coloridas que nunca mais seriam usadas. Helena passava horas sentada naquele quarto, apenas olhando para o espaço vazio, como se pudesse fazer Luísa reaparecer através da força de vontade. Roberto voltou ao trabalho, mas seu desempenho caiu drasticamente. Não conseguia se concentrar. Em reuniões importantes, perdia o fio da conversa. Marcelo o cobriu o máximo que pôde, mas estava claro que ambos estavam sofrendo. A ausência de uma criança de 4 anos que tinha passado apenas 2 meses com eles tinha deixado um buraco que parecia impossível de preencher.
Como alguém tão pequena tinha ocupado tanto espaço em suas vidas que agora tudo parecia vazio. Enquanto isso, Luísa estava vivendo um pesadelo. Mário e Vera tinham a levado para um barraco na periferia, uma construção precária de madeira compensada e telhas furadas. Não havia água encanada. Não havia banheiro adequado. O chão era de terra batida, sempre úmido e cheio de lama quando chovia. Ratos corriam livremente à noite. Baratas subiam pelas paredes. O cheiro era insuportável, uma mistura de esgoto, lixo e mofo. Luísa chorou durante dias. Não entendia por que tinha sido tirada de uma casa linda, limpa, com comida farta e pessoas que a amavam, para aquele lugar horrível. Vera tentava consolá-la, mas estava tão derrotada pela própria situação que mal conseguia cuidar de si mesma. Mário, por outro lado, não tinha paciência. "Cala a boca!" ele gritava quando Luísa chorava. "Já chega de mimimi. Você vai ter que se acostumar porque é aqui que você vai ficar." A comida era escassa. Muitos dias, Luísa ia dormir com fome. Vera dizia que não tinha dinheiro, que precisavam esperar o próximo bico de Mário. Mas Mário gastava o pouco que conseguiam com bebida e apostas. Luísa emagrecia rapidamente. Suas roupas bonitas foram substituídas por trapos velhos. Seus cabelos, antes bem cuidados, ficaram embaraçados e sujos. Ela desenvolveu feridas na pele, tosse constante, febres que vinham e iam. E então começou o pior. Mário a obrigou a pedir esmolas. Levava Luísa até o centro da cidade todas as manhãs. Colocava-a sentada em uma esquina movimentada, com um copinho de plástico na frente, e ordenava que ela pedisse dinheiro aos transeuntes. "Fala que está com fome", ele instruía. "Faz cara de coitadinha. E não volta até encher o copo. Se voltar sem dinheiro, não vai comer." Luísa, assustada e faminta, obedecia. Ficava horas sob o sol, estendendo a mãozinha para estranhos, muitos dos quais a ignoravam. Alguns davam moedas, poucos davam notas. No final do dia, Mário aparecia, pegava todo o dinheiro e a levava de volta para o barraco. Vera sabia o que estava acontecendo, mas se sentia impotente para parar. Quando tentava protestar, Mário a ameaçava. Dizia que se ela não cooperasse, ele ia embora e deixaria as duas morrerem de fome. Vera, emocionalmente esgotada e financeiramente dependente dele, cedia. Justificava para si mesma dizendo que era temporário, que logo as coisas melhorariam. Mas as coisas só pioravam. Foi numa dessas tardes de mendicância que Roberto e Helena encontraram Luísa. Eles tinham saído pela primeira vez desde que a menina foi levada. Helena tinha finalmente concordado em tentar sair de casa, ir até o centro, fazer algumas compras, numa tentativa de voltar à normalidade. Marcelo tinha insistido, dizendo que eles precisavam continuar vivendo, por mais difícil que fosse. Então lá estavam eles, andando pela rua sem rumo, quando Helena parou de repente. Lá, sentada na esquina, estava uma menininha magra demais, com cabelos sujos e roupas rasgadas. Mas Helena reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. "Luísa", ela sussurrou, incrédula. Roberto seguiu seu olhar. O reconhecimento veio como um soco no estômago. Era ela. Era realmente ela. Mas tão diferente, tão frágil, tão devastada, que por um momento ele duvidou de seus próprios olhos. Helena correu. Não pensou, não hesitou, apenas correu e se ajoelhou na frente da menina. Luísa levantou os olhos cansados e sem vida. Então o reconhecimento brilhou. Helena. Ela chorou e se jogou nos braços da mulher. Helena a apertou com tanta força que a menina quase não conseguia respirar. Roberto se juntou a elas, envolvendo ambas em seus braços, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. As pessoas passavam, algumas parando para observar a cena estranha. Luísa chorava, Helena chorava, Roberto chorava. "O que aconteceu com você?" Helena perguntava entre soluços, afastando Luísa para olhá-la melhor. "Deus do céu, você está tão magra. E essas roupas? E seu cabelo? Quem fez isso com você?" Luísa não conseguia parar de chorar o suficiente para responder. Apenas se agarrava a Helena como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Roberto olhou em volta.
Cadê sua mãe? Ele perguntou. Cadê Vera? Luísa balançou a cabeça. Ela fica em casa, conseguiu dizer entre soluços. Só o Mário me traz. Ele disse que tenho que ganhar dinheiro, senão não como. Raiva ferveu no peito de Roberto, tão intensa que ele viu vermelho. Onde você está morando? Ele perguntou, tentando manter a voz calma para não assustar mais a menina. Luísa hesitou, claramente com medo. Roberto a pegou pelas mãozinhas. Luísa, olha para mim. Você está com a gente agora. Ninguém vai te machucar. Me mostra onde você mora. Luísa guiou-os, ainda segurando a mão de Helena com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Caminharam por ruas cada vez mais pobres, cada vez mais sujas. Finalmente chegaram a uma área de barracos improvisados. Luísa parou em frente a uma construção particularmente precária. É aqui, ela disse baixinho. Roberto e Helena se entreolharam, horrorizados. Aquilo nem deveria ser chamado de casa. Era pouco mais que uma caixa de madeira podre. Roberto bateu na porta, ou no que passava por porta, uma folha de compensado pendurada por dobradiças enferrujadas. Ninguém respondeu. Ele bateu mais forte. Finalmente, ouviram um movimento interno. A porta se abriu. Vera apareceu. Estava pior do que da última vez que a viram. Mais magra, com olheiras profundas, os cabelos ainda mais desgrenhados. Quando viu quem estava na porta, empalideceu. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou a voz fina. Viemos buscar Luísa, Helena disse, puxando a menina mais para perto. E não vamos sair daqui sem ela. Vera olhou para a filha, depois de volta para Helena. Vocês não podem simplesmente levar ela, ela disse, mas não havia força em sua voz. Tenho ordem judicial. Ela é minha filha. Sua filha que você está deixando mendigar nas ruas, Roberto disse, a voz dura. Sua filha que está desnutrida, doente, maltrapilha. Que tipo de mãe faz isso? Vera começou a chorar. Eu não queria, ela soluçou, mas o Mário disse que era necessário, que a gente não tinha dinheiro. E eu não sei mais o que fazer, não tenho emprego, não tenho nada. Ele disse que ia cuidar da gente, mas... Ela parou, levando as mãos ao rosto. Roberto sentiu um pouco da raiva se dissipar, substituída por algo próximo à pena. Vera claramente era uma vítima tanto quanto Luísa. Mas isso não desculpava suas ações. Nesse momento, Mário apareceu atrás de Vera. Quando viu Roberto e Helena, sua expressão endureceu. O que essa gente está fazendo aqui? Ele rosnou. Vão embora antes que eu chame a polícia. Vá em frente, Roberto disse, tirando o celular do bolso. Vamos ver o que a polícia acha de uma criança sendo forçada a mendigar. Mário avançou, mas parou quando viu que Roberto não recuava. Nesse momento, outra figura apareceu. Marcelo tinha seguido Roberto e Helena, mantendo distância, mas pronto para intervir se necessário. Quando Marcelo entrou no campo de visão, trazendo consigo uma pasta de documentos, Mário pareceu nervoso pela primeira vez. Marcelo abriu a pasta. Vera, ele disse calmamente, falando diretamente com a irmã. Preciso te fazer uma pergunta e preciso que você seja honesta. Onde está o dinheiro da indenização que nosso pai deixou para você? Vera piscou confusa. Eu te disse, o Mário perdeu tudo em apostas. Não, Marcelo disse, balançando a cabeça. Não perdeu. Meu investigador descobriu algo interessante. Aquele dinheiro nunca foi apostado. Foi transferido para a conta do Mário. E depois desapareceu. Vera olhou para Mário, os olhos arregalados. É verdade, ela perguntou, a voz tremendo. Mário, você mentiu para mim. Mário tentou rir, mas o som saiu forçado. Não sei do que ele está falando, ele disse. Esse aí está inventando história. Marcelo puxou um papel da pasta. Tem os extratos bancários aqui. E algo mais interessante. Descobri que esse dinheiro pertencia a Luísa, não a você. Era a indenização que o pai da menina deixou para ela quando se foi. Você era apenas a guardiã legal desse dinheiro até ela completar 18 anos. E o Mário roubou tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vera cambaleou apoiando-se na parede. Você roubou o dinheiro da minha filha, ela sussurrou, olhando para Mário com um horror crescente. Mário percebeu que estava encurralado. Não é roubo, ele tentou se defender. A gente precisava daquele dinheiro. E você concordou em deixar eu administrar. Eu nunca concordei com você roubar.
Vera gritou, encontrando força de algum lugar profundo. Você disse que ia investir. Disse que ia fazer crescer. Mentiu para mim sobre tudo. Mário viu sua posição desmoronar, e numa fração de segundo ele fez algo desesperado. Agarrou Luísa, puxando a menina dos braços de Helena. Se vocês chamarem a polícia, ele disse, segurando Luísa na frente dele como escudo, eu conto para todo mundo que esse aí, ele apontou para Roberto com o queixo, fez coisas impróprias com a menina. Vou espalhar isso por toda a cidade. Vão acabar com a reputação dele, o negócio dele vai para a sarjeta. Roberto ficou branco. Você não vai fazer isso, ele disse, mas sua voz tremia. Mário sorriu cruel. Vou sim. E quem vocês acham que vão acreditar? Um homem rico que ficou com uma criança por meses sem autorização. É a palavra de vocês contra a minha. E eu não tenho nada a perder. Helena estava paralisada de horror. Luísa chorava, assustada, tentando se soltar do aperto de Mário. Vera, no entanto, tinha chegado ao seu limite. Algo nela finalmente se quebrou, mas ao invés de colapsar, ela endureceu. Solta minha filha, ela disse, a voz baixa, mas firme. Mário olhou. Para ela, surpreso. Cala a boca, Vera. Não, ela disse, dando um passo à frente. Chega. Você mentiu, roubou, me manipulou, destruiu tudo, e agora está usando minha filha como escudo. Solta ela agora. Mário a empurrou com uma mão, mantendo Luísa agarrada com a outra. Vera tropeçou, mas não caiu. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Ela avançou de novo, dessa vez com mais força. Gritou, empurrou Mário com tudo que tinha. Ele, pego de surpresa, soltou Luísa e empurrou Vera de volta. A mulher bateu contra a parede, deslizando até o chão. Mas Luísa estava livre. Roberto a pegou imediatamente, afastando-a. Helena correu para Vera, ajudando-a a levantar. Mário percebeu que tinha perdido. Olhou para todos ali, viu determinação onde antes havia medo. Sem dizer mais nada, ele virou e fugiu, desaparecendo entre os barracos. Marcelo tentou segui-lo, mas o homem era rápido e conhecia o terreno. Em segundos, havia sumido. Marcelo voltou, frustrado, mas sabendo que o importante agora era cuidar de Vera e Luísa. A polícia podia esperar. As consequências legais podiam esperar. Primeiro precisavam salvar essas duas mulheres. Roberto levou Luísa direto para o hospital. A menina estava com febre alta, tossia sem parar e, quando os médicos a examinaram, o diagnóstico veio rápido e contundente. Desnutrição severa, desidratação, anemia, infecção respiratória, possíveis sinais de estresse traumático agudo. Precisava ficar internada, pelo menos por alguns dias, para estabilizar seu quadro. Helena não saiu do lado da cama hospitalar nem por um segundo. Segurava a mãozinha de Luísa enquanto ela dormia, conectada a soros e medicamentos, seu corpinho pequeno quase sumindo sob os lençóis brancos. Vera também foi ao hospital, levada por Marcelo. Ela tinha ficado no barraco inicialmente em estado de choque, mas Marcelo insistiu que ela precisava ir também. Quando chegaram, Helena a encarou com uma mistura de raiva e pena. Os dois sentimentos brigavam dentro dela. Parte de Helena queria gritar com Vera, culpá-la por tudo que Luísa tinha sofrido. Mas outra parte via uma mulher quebrada, que também era vítima, que também tinha sido manipulada e abusada. A situação não era preta e branca. Era uma confusão de cinzas que ninguém sabia como resolver. Um assistente social do hospital apareceu no segundo dia. Era protocolo quando uma criança chegava naquele estado. Ela fez perguntas, muitas perguntas. Roberto e Helena responderam honestamente. Contaram sobre encontrar Luísa abandonada, sobre os 2 meses que ela passou com eles, sobre a ordem judicial, sobre a encontrarem mendigando. Vera também foi entrevistada. Chorou durante todo o processo, admitindo suas falhas, sua fraqueza, mas também revelando como Mário tinha controlado tudo, como ela tinha sido manipulada, como tinha medo dele. A assistente social fez anotações extensas. Disse que o caso seria avaliado por um juiz especializado em direitos da criança, que haveria uma audiência, que todos teriam chance de apresentar seu lado da história. Mas deixou claro que a prioridade máxima seria o bem-estar de Luísa, o que era melhor para a menina, não o que os adultos queriam.
Roberto sentiu um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, o sistema funcionasse dessa vez. Talvez alguém realmente olhasse para Luísa e visse uma criança que merecia mais do que tinha recebido até agora. No terceiro dia de internação, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu no hospital perguntando por Luísa. Era mais velha que Vera, talvez na casa dos 35 anos, com cabelos castanhos claros presos em rabo de cavalo, usando roupas simples, mas limpas. Tinha um rosto gentil, mas carregado de preocupação. Quando a recepcionista perguntou quem ela era, a mulher hesitou. "Meu nome é Sílvia", ela disse. "Eu sou a mãe de Luísa, a verdadeira mãe." A confusão que se seguiu foi imediata. A recepcionista chamou o chefe de segurança. Sílvia foi levada para uma sala de espera enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Marcelo, que estava no hospital visitando Luísa, foi chamado. Quando viu Sílvia, franziu a testa. "Quem é você?" ele perguntou diretamente. Sílvia respirou fundo. "Meu nome é Sílvia Costa. Há 4 anos e meio eu deixei minha filha com uma mulher chamada Vera. Eu estava em uma situação muito difícil na época. Problemas pessoais graves. Achei que não tinha condições de cuidar dela. Vera se ofereceu para ficar com ela temporariamente enquanto eu me recuperava. Marcelo a estudou. E o que aconteceu? Sílvia baixou os olhos. Fui para um lugar onde pudesse receber ajuda profissional. Tratamento. Levou muito mais tempo do que eu esperava. Quase 4 anos. Mas agora estou recuperada. Tenho emprego, casa, estabilidade. Voltei procurando Vera há 2 meses, mas ela tinha sumido. Ninguém sabia onde ela estava. Continuei procurando e finalmente consegui um endereço. Fui lá hoje. O barraco estava vazio, mas uma vizinha me contou que a menina tinha sido levada ao hospital. Vim correndo. Marcelo balançou, a cabeça lentamente, processando as informações. "Você tem como provar o que está dizendo?" ele perguntou. Sílvia abriu uma bolsa gasta e tirou uma pasta de documentos. Certidão de nascimento de Luísa, onde constava Sílvia como mãe. Fotos antigas de Sílvia com um bebê. Um termo de guarda temporária assinado por Sílvia e Vera 4 anos atrás, reconhecido em cartório. Relatórios médicos e de assistentes sociais, documentando o progresso de Sílvia durante seu tratamento. Carta de recomendação de seu terapeuta. Contrato de trabalho. Comprovante de residência. Marcelo examinou tudo cuidadosamente. "Vou precisar confirmar esses documentos", ele disse. "Mas à primeira vista parecem legítimos." Sílvia assentiu, esperando. Se forem verdadeiros, Marcelo continuou pensativo. Então Vera não tinha direito legal de ficar com Luísa permanentemente. Era apenas uma guarda temporária. Sílvia concordou. "Eu dei a ela autorização por 1 ano. Depois desse período deveria ter havido uma reavaliação, mas eu não consegui voltar a tempo e perdi o contato. Assumi que Vera tinha formalizado uma adoção, que minha filha estava segura e bem cuidada. Nunca imaginei que as coisas teriam chegado a este ponto." Marcelo pediu para Sílvia esperar e foi falar com Roberto e Helena. Quando contou a eles sobre a chegada de Sílvia, Helena ficou pálida. "Outra mulher", ela sussurrou. "Mais alguém querendo levar minha Luísa." Roberto a segurou pelos ombros. "Calma", ele disse. "Vamos ouvir o que ela tem a dizer." Eles foram juntos conhecer Sílvia. A mulher se levantou quando os viu nervosa. Roberto e Helena a avaliaram, procurando qualquer sinal de que ela seria mais uma pessoa problemática na vida já complicada de Luísa. Mas o que viram foi diferente. Sílvia tinha olhos honestos. Tinha uma postura tranquila, mas firme. Quando ela perguntou se podia ver Luísa, Helena hesitou. "A menina está dormindo", ela disse, "e já passou por traumas suficientes. Não sei se é boa ideia apresentar outra pessoa estranha agora." Sílvia assentiu, compreensiva. "Eu entendo", ela disse suavemente. "Vocês estão protegendo ela. Isso é bom. Significa que ela tem pessoas que se importam. Mas vocês precisam entender que eu não abandonei minha filha. Deixei ela com alguém em quem confiei, com intenção de voltar quando estivesse melhor. E agora voltei." Helena sentiu lágrimas queimarem. "Todos querem Luísa", ela disse, a voz quebrando.
Todo mundo tem motivos, histórias, documentos. Mas quem pergunta o que Luísa quer? Quem se importa com o que ela sente, com o que é melhor para ela? Sílvia se aproximou. Eu me importo, ela disse firmemente, mais do que qualquer coisa. E se vocês me derem uma chance, vou provar isso. Não vim aqui para arrebatar ela de pessoas que claramente a amam. Vim para fazer parte da solução, não criar mais problemas. Algo no tom de Sílvia tocou Helena. Ela viu sinceridade ali. Viu uma mãe arrependida, não uma oportunista. Mas ainda assim, o medo era grande. Durante a semana seguinte, enquanto Luísa se recuperava no hospital, algo extraordinário começou a acontecer. Sílvia visitava todos os dias, mas não forçava contato com Luísa. Ficava do lado de fora do quarto, apenas observando pela janela, assegurando-se de que sua filha estava melhorando. Helena e Roberto também estavam sempre lá. E Vera aparecia regularmente, embora mantivesse distância, claramente envergonhada de seu papel em toda a situação. Foi Marcelo quem sugeriu algo inusitado. Uma noite, ele reuniu todos eles, Sílvia, Helena, Roberto e Vera. Sentaram em uma sala de reuniões vazia do hospital. Olha, Marcelo começou, essa situação é uma confusão legal e emocional gigante. Todos aqui têm argumentos válidos. Todos amam Luísa, cada um à sua maneira. Mas ficar brigando só vai machucar mais a menina. Que tal tentarmos algo diferente? Que tal trabalharmos juntos? Sílvia foi a primeira a responder. Eu estaria disposta, ela disse. Meu objetivo não é tirar Luísa de quem quer que seja. Só quero estar na vida da minha filha novamente. Helena enxugou os olhos. Eu também, ela admitiu. Só não quero perdê-la completamente. Esses 2 meses com ela foram os mais felizes da minha vida. Vera, por fim, falou. Eu estraguei tudo, ela disse, a voz cheia de autorrecriminação. Não mereço estar perto dela, mas se houver alguma forma de compensar, de ajudar, eu quero tentar. Roberto olhou para o irmão parceiro. O que você está propondo exatamente? Ele perguntou. Marcelo respirou fundo. Estou propondo que vocês 3 mulheres trabalhem juntas, com apoio profissional, para criar um arranjo que funcione para todos, mas principalmente para Luísa. Sílvia tem o direito legal como mãe biológica. Helena e Roberto têm o vínculo emocional e os recursos para garantir que Luísa tenha estabilidade. Vera, apesar dos erros, ainda é importante na história da menina. Talvez haja uma forma de todos participarem da vida dela, cada um de uma maneira. A ideia era radical, pouco ortodoxa, mas todos estavam desesperados, o suficiente para tentar. Nos dias seguintes, com a ajuda de um advogado especializado em direito de família e uma psicóloga infantil, começaram a construir um plano. Sílvia, como mãe biológica com direitos legais comprovados e agora com estabilidade demonstrada, ficaria com a guarda legal oficial de Luísa. Mas dada a situação única e considerando o que seria melhor para a adaptação da criança, ela concordou com um arranjo especial. Luísa moraria durante a semana com Roberto e Helena. Eles garantiriam educação de qualidade, cuidados médicos, estabilidade financeira e o ambiente ao qual a menina já tinha se adaptado e amava. Nos finais de semana, Luísa ficaria com Sílvia, reconstruindo gradualmente o vínculo com sua mãe biológica. E Vera, após passar por tratamento para suas próprias questões e demonstrar melhora consistente, teria direito a visitas supervisionadas, mantendo algum papel na vida da menina. Quando apresentaram o plano para Luísa, já recuperada e prestes a receber alta do hospital, a reação da menina foi reveladora. Ela olhou para as 3 mulheres. Sílvia, a quem não se lembrava, mas cujo rosto despertava algo familiar e seguro em seu coração. Helena, a quem amava profundamente e chamava pelo nome com tanto carinho que era quase como dizer mãe. E Vera, a quem tinha sentimentos confusos, mistura de amor infantil, mágoa e compreensão limitada de que Vera também tinha sido vítima. Posso ter todas vocês? Luísa perguntou, a voz pequena e hesitante. Sílvia se ajoelhou na frente dela. Pode, minha querida, ela disse suavemente. Se você quiser, pode ter todas nós. Luísa olhou para Helena.
Eu não vou ter que ir embora da sua casa? Ela perguntou, medo evidente em seus olhos. Helena balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não, meu amor. Você vai continuar morando com a gente durante a semana, e nos finais de semana vai conhecer melhor a Sílvia. E de vez em quando pode ver sua mãe Vera também, se você quiser. Luísa pensou por um longo momento, então assentiu. Tá bom, ela disse. Posso tentar. E assim começou uma jornada de cura que ninguém tinha imaginado ser possível. Os primeiros meses foram desafiadores. Luísa precisava de terapia regular para processar os traumas. Sílvia precisava aprender a ser mãe novamente depois de tanto tempo afastada. Helena precisava aprender a compartilhar a criança que seu coração tinha adotado. Vera precisava trabalhar em sua própria recuperação enquanto reconstruía, aos poucos, uma relação saudável com a filha. Mas com ajuda profissional, paciência e muito amor de todos os lados, as coisas melhoraram. Luísa começou a florescer de uma forma que nenhuma dessas mulheres sozinha poderia ter proporcionado. Tinha a estabilidade e os recursos da casa de Roberto e Helena. Tinha o vínculo biológico e a história que Sílvia podia lhe contar sobre seu pai, sobre de onde ela vinha. E tinha, eventualmente, até algum nível de perdão e compreensão para com Vera, entendendo de forma simples que às vezes adultos cometem erros, mas ainda podem ser amados. Quanto a Mário, ele nunca mais foi visto. A polícia foi acionada, investigações foram abertas sobre o dinheiro roubado, mas ele tinha desaparecido completamente. O dinheiro da indenação de Luísa foi rastreado e parcialmente recuperado. O que conseguiram resgatar foi colocado em uma conta protegida em nome da menina, para ser acessada quando completasse 18 anos. Marcelo também contribuiu, sentindo responsabilidade por não ter protegido melhor sua sobrinha desde o início. Os meses viraram 1 ano. Luísa completou 6 anos com uma festa que tinha 3 mulheres ajudando a organizar. Sílvia fez o bolo. Helena decorou a casa. Vera, que agora morava em um apartamento simples, mas digno, conseguido com a ajuda de Marcelo, e trabalhava em uma lavanderia, contribuiu fazendo os convites à mão, usando suas habilidades de artesanato que tinha ensinado à filha anos antes. Roberto contratou um recreador e comprou presentes. Marcelo levou a sobrinha para escolher o presente que ela realmente queria, um kit de costura profissional, porque Luísa tinha herdado o talento de Vera para trabalhos manuais. E foi em um dia especial, durante o festival anual da cidade de Ribeirão Preto, que aconteceu algo que selaria tudo. O festival tinha música, comida, artesanato e um palco onde pessoas da comunidade podiam se apresentar. A professora de Luísa na escola tinha encorajado a menina a participar da parte infantil, recitando algo de sua escolha. Luísa tinha trabalhado em segredo em um poema durante semanas, com a ajuda de sua professora, mas sem mostrar para ninguém em casa. Quando chegou o dia do festival, Roberto, Helena, Sílvia e até Vera foram juntos assistir. Sentaram lado a lado nas cadeiras de plástico em frente ao palco improvisado na praça principal. Havia outras famílias em volta, crianças correndo, cheiro de pipoca e algodão doce no ar. Quando foi a vez de Luísa, ela subiu no palco usando um vestido lilás que Helena tinha comprado, sapatos novos que Sílvia escolheu e um laço no cabelo que Vera tinha feito. A menina ficou parada no centro do palco, pequena sob os holofotes, mas estranhamente confiante. O microfone foi abaixado para sua altura. Ela segurou com as 2 mãos e olhou para o público. Encontrou os rostos das 3 mulheres e de Roberto e Marcelo na plateia. Respirou fundo. Eu escrevi um poema, ela disse, a voz amplificada ecoando pela praça. É sobre família. E começou a recitar. Tinha uma mulher que me fez, que me deu a vida, mas teve que ir embora porque estava doente na alma. Mas ela voltou quando ficou melhor. Tinha uma mulher que tentou me cuidar quando ela não conseguia. Às vezes caiu, mas tentou se levantar de novo, e ainda está tentando. Tinha uma mulher que me encontrou quando eu estava perdida, que me deu casa quando eu não tinha onde ficar, que me ensinou que amor não precisa de sangue para ser de verdade. E tem um homem que me chama de filha mesmo sem eu ser do sangue dele, que me faz rir e me faz sentir segura. Luísa pausou olhando diretamente
Para as mulheres que choravam abertamente agora. Minha professora disse que família é quem cuida de você. Ela continuou, que é quem fica quando tudo fica difícil, que é quem te ama mesmo quando você está com medo ou com raiva ou triste. Eu tive muita coisa ruim. Tive fome, tive frio, tive medo. Mas agora eu tenho 3 mães e um pai e um tio que me amam. E isso faz de mim a menina mais sortuda do mundo. Ela terminou e ficou ali, pequena e vulnerável, mas também forte de uma forma que só crianças que sobrevivem ao impossível podem ser. A praça inteira explodiu em aplausos. Pessoas limpavam lágrimas. Helena se levantou. Depois Sílvia, depois Vera. Correram para o palco. Luísa desceu os degraus e foi envolvida por 6 braços simultaneamente. As 3 mulheres a abraçavam juntas, chorando, rindo, dizendo o quanto a amavam. Roberto e Marcelo se juntaram ao abraço coletivo. Ali, no meio daquela praça lotada, sob o céu já escurecendo de Ribeirão Preto, com música tocando ao fundo e cheiro de comida de festa no ar, aquela família não convencional, impossível, imperfeita, mas intensamente real, selou seu futuro juntos. Não era o que ninguém tinha planejado. Não era o que os livros de direito ou psicologia sugeriam. Mas funcionava. Para Luísa, funcionava. E isso era tudo o que importava. Semanas depois, Helena encontrou Luísa costurando no quintal, concentrada em um trabalho delicado. A menina estava fazendo um pequeno tapete bordado com 4 flores diferentes, uma rosa vermelha, uma margarida branca, um girassol amarelo e uma violeta roxa. — O que você está fazendo? Helena perguntou, sentando ao seu lado. Luísa sorriu. — É para minha família, ela explicou. Cada flor é uma pessoa. Apontou para cada uma enquanto falava. A rosa é você, forte e bonita. A margarida é a Sílvia, simples mas cheia de luz. O girassol é o Roberto, grande e alegre. E a violeta é a Vera, pequena mas corajosa para crescer em lugares difíceis. Helena sentiu o coração se apertar de emoção. — E você? Ela perguntou. — Onde está você nisso? Luísa pensou por um momento. — Eu sou a terra que segura todas as flores juntas, ela respondeu com a sabedoria estranha que crianças às vezes têm. Sem mim, elas não teriam motivo para crescer no mesmo lugar. Helena a puxou para um abraço. — Você é mesmo, ela sussurrou. Você é a razão de todos nós estarmos aqui, de todos nós termos aprendido o que realmente significa ser família. E enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Helena olhou para aquela menina de 7 anos, antes abandonada na estrada, depois resgatada, separada, encontrada novamente e finalmente amada por tantas pessoas de tantas formas diferentes. Pensou em tudo que tinham passado, as lágrimas, os medos, as perdas, as vitórias. E percebeu que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos. Que às vezes o amor não segue as regras. Que família não é definida por biologia ou documentos, mas por quem escolhe ficar, quem escolhe lutar, quem escolhe amar mesmo quando é difícil. Luísa terminou seu bordado e o segurou com orgulho. — Ficou lindo, Helena disse sinceramente. — Vamos colocar na parede da sala, para todo mundo ver. Luísa assentiu, feliz. Então hesitou. — Helena, ela disse, você acha que um dia o Mário pode voltar? Helena sentiu um calafrio, mas não deixou transparecer. — Não sei, meu amor, ela respondeu honestamente. Mas se voltar, todos nós vamos te proteger. Você nunca mais vai ficar sozinha. — Prometo. Luísa pareceu satisfeita com a resposta. — Tá bom, ela disse simplesmente, e voltou a admirar seu trabalho. E assim, sob o teto daquela casa que já não era apenas de Roberto e Helena, mas tinha se tornado um porto seguro para uma menina que precisava de ancoragem, a vida continuou. Imperfeita, complicada, às vezes difícil, mas cheia de um amor que tinha sido testado pelo fogo e saído mais forte. Luísa cresceria sabendo que tinha sido lutada por 3 mulheres, que cada uma à sua maneira tinham sacrificado, perdoado
e escolhido colocar suas necessidades acima do próprio orgulho ou dor. Cresceria sabendo que tinha sido amada o suficiente para que pessoas muito diferentes encontrassem um caminho comum. E cresceria sabendo que, não importa o que o futuro trouxesse, ela sempre teria um lugar para onde voltar, sempre teria braços prontos para abraçá-la, sempre teria vozes dizendo que ela era amada, desejada, necessária. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa, Helena, Silvia e Vera tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, perdão e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o resgate inicial? O reencontro na rua? O poema no festival? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro das relações humanas. Histórias que nos fazem chorar, refletir e acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor encontra um caminho. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar sobre o verdadeiro significado de família.